Olá, boa noite a todos. Eu sou o Felipe Leite, diretor de Cultura da Fundação Cultural. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo com dois convidados para lá de especiais. E eu queria deixar já aqui um agradecimento à nossa presidente, Silmara Matias, ao nosso prefeito Aguilar Júnior. E dizer também que a gente está num cenário diferente, como vocês podem ver de fundo aqui. A gente está no Curta Caraguá, pegando carona nesse evento, para fazer essa gravação hoje para vocês. Enfim, eu espero que vocês gostem bastante. Rosana, vamos lá. Queria apresentar você, acho que você pode falar um pouco melhor sobre você, de como você iniciou no desenho, de como você iniciou na animação ou na direção, como é que foi esse processo até você chegar aqui hoje, enfim. Obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui em Caraguá de novo, né? A gente tem vindo ao Curta Caraguá quase desde o início e é sempre uma alegria voltar. Caraguá é uma cidade muito amistosa, muito afetiva, muito... É sempre muito boa a experiência que a gente tem com o Curta Caraguá. Eu era uma criança que gostava de desenhar e na adolescência gostava muito de cinema, assistia muito filme e tal. E comecei a procurar oficinas mesmo, oficinas de dias, eu moro em São Paulo, né? Sou de Curitiba, mas moro em São Paulo. E com essas oficinas eu fui conhecendo profissionais da área. Em pouco tempo eu estava ilustrando livros, trabalhei na Folha com direção de arte. Esses encontros, às vezes, promovem parcerias. Você conhece alguém fazendo oficina que acontece uma identificação, vocês pensam um projeto juntos, daqui a pouco vocês estão colocando. Então, o caminho foi se abrindo dessa maneira, de um trabalho para o outro. Acabei indo para Disney, né? Comecei a me interessar justamente por esse amor ao desenho e ao cinema. Eu acabei percebendo que o cinema de animação promovia esse encontro, né? E acabei indo para Disney, fiquei 8 anos lá. Eu considero quase a minha formação em animação. Participei de 4 longas lá: Mulan, Tarzan, Nova Onda do Imperador e, por último, Lilo e Stitch. Foi o único filme o último, né, que eu participei lá. E voltei para o Brasil. A gente fez uma produtora e começou a fazer comerciais para manter economicamente, né, a produtora. E num certo momento comecei a finalmente ter a possibilidade de investir em projetos pessoais, que era o sonho desde o começo, assim, né, os curtas autorais e tal. Em formatos de parceria, por exemplo, tive a sorte de reencontrar um amigo de escola que descobri que se tornou um dos melhores fotógrafos, certamente o melhor que eu conheço, e que é parceiro de oficinas, de projetos. A gente está num curta juntos agora, com o apoio do BNDES, já na fase de finalização. Não vou nem falar quanto demorou, como foi difícil fazer, porque a gente está numa noite de celebração. Então não vamos falar de perrengue hoje. Legal, Rosana. Eu ia tocar em alguns assuntos, mas depois eu volto, até em relação à Disney. Eu acho que isso desperta bastante curiosidade nas pessoas. Vou passar um pouco a bola para o Fernando Fernandes, fotógrafo, né? Já foi apresentado. Fala um pouco de você, da sua trajetória. Fica à vontade. Ao contrário da Rô, que sempre, desde, como ela falou, a gente foi colega de escola, e desde que eu me lembro por gente, eu vejo a Rô com um sketchbook na mão, né? Então eu, ao contrário, passei por várias coisas, experimentei outras carreiras, acabei me descobrindo no fotojornalismo, né, no jornalismo, e trabalhei em vários jornais, como Estadão, Folha de São Paulo, não na mesma época, né, infelizmente. E hoje eu trabalho para uma agência americana, Getty Images, e forneço material sobre Brasil, América Latina, para mídias como
a BBC, a CNN americana, Greenpeace, e meio que por acidente, assim, a gente se reencontrou depois de um tempo, né? Comecei a trabalhar com a Rosana numa área completamente que, embora eu trabalhe com imagem, mas com um enfoque completamente diferente, né, daquilo que é a minha formação. Eu trabalhei em zonas de combate, trabalhei sempre com uma coisa muito pesada, né? E hoje a gente está construindo universos oníricos, poéticos. Para a minha cabeça é uma coisa, mexeu muito com a minha cabeça, né? Essa guinada, né, de vir de uma realidade dura, de uma realidade cruel, para encontrar uma poesia, para encontrar um lirismo, né? Isso para mim está sendo um processo muito interessante. E a Rô estava falando, eu estava lembrando não sei se você vai lembrar disso, Rô, mas a gente estudou no mesmo colégio, mas acho que a primeira vez que efetivamente sentou, conversou, que a gente começou a desenvolver essa amizade foi num encontro cultural, no encontro de literatura latino-americana lá na USP. Acho que foi a primeira vez que... Então, a importância, a gente nunca sabe, né? Onde essas coisas vão para onde vai fluir, né? Para onde a vida vai fluir. Às vezes estão aqui um encontro, uma amizade, uma parceria que se estabeleceu aqui, né? No nosso caso aí são, entre idas e vindas, praticamente 40 anos de amizade, não era? E é isso, né? Então hoje eu mantenho esses dois trabalhos na produtora com a Rosana, junto com o meu trabalho ainda como fotojornalismo. Estou num trabalho sobre documentação de plásticos na costa brasileira, e a gente vai casando aí os projetos. Você mencionou os trabalhos no exterior, né, na Disney, enfim, citou até o Mulan, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse processo lá fora. Como é trabalhar numa Disney, né? Assim, como é a cobrança, as dificuldades, porque o resultado final é um glamour só, né? Aquele status todo. Mas as dificuldades para você chegar lá, como foi esse processo, como é trabalhar, né? Literalmente numa empresa dessa. Basicamente, o convite foi um momento que a animação Disney teve um boom por causa do Rei Leão. Eles começaram a procurar profissionais de animação pelo mundo mesmo, assim, porque o Rei Leão teve muito retorno e eles resolveram começar 3, 4 projetos de longa de animação ao mesmo tempo. E a verdade é que esse tipo de animação que eu ainda faço, né, eu faço filmes no papel. A gente fez o Guida, que é animação no papel, fotografada. Eu vou tocar nesse assunto ainda, guarda. Ah, tá bom. Mas a verdade é que essa forma de animação Disney, que perdurou desde que nasceu até o Irmão Urso, que foi o último filme feito nessa técnica. Depois os filmes passaram a ser feitos no computador. Depois eles fizeram Princesa e o Sapo para resgatar, mas aí foi o último mesmo. É uma técnica de animação extremamente laboriosa, são 12 desenhos por segundo, né? Os filmes que a gente está fazendo de 10 minutos tem 10 mil desenhos para vocês terem no papel, um a um desenhados e pintados. Eu ia te perguntar sobre isso. Ah, tá bom, estou adiantando tudo. Quantos desenhos você falou? Assim, de 8 a 12, vamos colocar 10 para simplificar a conta, desenhos por segundo, para você ter fluidez de movimento, né? Para você ter a ilusão de vida numa cena de animação, né? E então, vocês imaginam um longometragem de animação? Eu cheguei lá, então, daí a Disney começou a procurar profissionais, veio para o Brasil entrevistar, virou um burburinho na comunidade de animação, um avisando o outro. Nesse momento, era 1996, eu fui para um hotel na Paulista com os desenhos numa pasta embaixo do braço, assim, porque não tinha, a internet ainda não era o que é hoje. Nesse sentido, facilitou muito para você abrir caminhos. Você
consegue entrar no direct de qualquer um no Instagram e mandar um link com o seu portfólio. E, claro, né, a gente às vezes tem que tentar bastante até que alguma coisa dê retorno. Isso tem que ter também essa calma no coração de também compreender que tudo é um processo, né? Que tudo amadurece como regar uma planta, né? Mas na Disney levei os desenhos, eles me mandaram um teste, eu fiz, e me chamaram com um contrato de 5 anos. E eu fui, eu tinha 20 e poucos anos, não sei quantos, porque, né, ajuda o povo de humanas a fazer conta, né? Mas tinha 20 e poucos e desembarquei lá sem falar inglês, sem conhecer ninguém, com um contrato de 5 anos. Eu lembro a hora que eu desci no hotel, cheguei no quarto, estava chorando. Liguei para a recepção falando em espanhol, né? Quero hablar com mi mamá. E assim começou essa aventura que durou 8 anos. A demanda no estúdio variava durante a produção, mais ou menos até tranquilo, assim, porque é um estúdio com muita grana, né? Então a gente tinha que fazer às vezes 3 desenhos por dia, sabe? Imagina, eu saí do Brasil fazendo 100 desenhos varando noite para fechar uma coisa que era para 3 dias atrás, e cheguei lá até que foi meio calmo isso, assim. Mas com o passar do tempo, por exemplo, Mulan, quando tem os prazos com os canais, com as estreias, não sei o quê, então a gente nos últimos meses eu dormia no estúdio, assim, tinha jantar, almoço, tudo lá dentro, ninguém lavava roupa mais, porque não conseguia voltar para casa. Então foram 3 meses de pauleira, assim, mas 300 pessoas trabalhando. E aí você assistiu o filme com as pessoas que você ralou junto para fazer, e um filme, tenho muito orgulho de ter trabalhado em Mulan, porque é um filme que eu admiro, assim. Minha parte é mínima ali, porque são 300 pessoas fazendo, mas é um filme que ninguém faria sozinho, né? Então, essa é a coisa legal de um grande projeto de animação. Falando em curta-metragem, você quer falar um pouco para a gente do Guida? A gente conseguiu um edital do Prêmio Estímulo de São Paulo para fazer um curta-metragem. E a Guida era essa, não sei se vocês verem o filme, mas era uma senhorinha que eu tinha desenhado no canto do caderno quando eu comecei a trabalhar com a animação. Isso já era 15 anos atrás que eu comecei a desenhar uns rabiscos da Guida. E quando a gente ganhou esse edital, foi a oportunidade de desenvolver o filme. Um filme de animação como Guida, ele tem muitas frentes, né? Já foi um momento de parceria com o Fer, que fez fotografia de referência. O que é fotografia de referência? Eu tinha atriz para estudar a movimentação, para trazer para a animação. Esse é um dos aspectos do filme, né? De estudar. A gente na própria Disney, e coisa que eu aprendi na Disney também, a gente tinha aula de arte dramática, de roteiro, porque o seu personagem animado, ele é um ator. Então, se você não compreender de atuação, o seu personagem vai ser um canastrão. Então, começou a saga de Guida, né? O filme era para ser inteiro aquarelado, depois ele ficou cenários de aquarela e desenhos de rascunho. A gente ficou 3 anos envolvidos na produção de Guida. E vou contar para vocês que por muitas vezes eu parei para ilustrar livro, para me manter financeiramente, para continuar fazendo filme. Parava porque começava a questionar o assunto do filme, achava que não estava bom. E dali um mês voltava porque tinha que terminar. Aí tem um momento que embala, vai e termina, assim, quando você acha que você já não vai mais conseguir, porque é difícil um projeto de longa duração assim manter o entusiasmo, né? A gente é curioso, quer fazer filme de outro assunto. Quantos assuntos aconteceram nesse processo, e
enfim, mas terminamos e, assim, foi muito bem recebido, né? O que surpreendeu a todo mundo envolvido na produção e a mim, assim, começou a ganhar prêmio. Os festivais levavam para falar do processo, então viajei para muitos países com o filme. A equipe viajou também, o Fer também viajou com o filme para contar o processo, para apresentar o filme. E até hoje tem convite para o filme, os festivais chamam para exibir, algumas são pagas e daí eu falo uhul, né? Porque a gente sempre libera o filme, né, de qualquer maneira, porque a gente quer que as pessoas vejam, né? A gente faz filmes para compartilhar com as pessoas, mas continua rendendo frutos, assim. E acabou também frutificando um ambiente que não é nunca fácil. Esse novo projeto que a gente está, que é Safo, que é um filme que daí sim tem uma mescla de animação de pintura com stop motion, e daí nesse cenário a fotografia é super importante porque ela é parte, né, da arte do filme. E a gente já está há 3 anos em Safo, e também quando eu propus Safo para os editais, estava no auge da carreira de Guida, eu estava dando entrevista, estava tudo super fluindo, mas eu tive que pôr o projeto em 4, 5 editais até conseguir apoio do BNDES para fazer o filme. Então, nunca é fácil. Os editais, eles são uma chave, né, assim, para você... Importantíssimas, né? Às vezes as pessoas não entendem a importância de um edital, mas eu acho que ele é o que te dá uma base, uma estrutura para você pleitear alguma ação, alguma proposta, algum projeto, né? Claro, assim, um país, né, um país tem que investir em produção de cultura, né? O curta-metragem, tem um animador que eu gosto muito, holandês, chama Michael do Dr. Witch. Quem curte animação, vale pesquisar, ele faz filmes de animação em aquarela. E ele diz que os curtas-metragens são, ele chama de works of love, né? São trabalhos de amor, assim. Por quê? Porque eles não têm um retorno financeiro como tem uma série que você vende para um canal, ou um longa-metragem que você consegue, né? Ele circula principalmente em festivais, mas ele possibilita que você faça descobertas artísticas e que gerem oxigenem a indústria, né? Você não consegue criar algo novo já para um formato de longa-metragem, porque, imagina, se um curta são 10 mil desenhos, um longa-metragem são 200, 300 mil desenhos. A logística disso é impensável, é muito trabalho. O curta te dá uma bagagem, né? Te dá uma... Claro, estrutura. Você desenvolve a logística num tamanho menor. Se você quiser partir para ser diretor de longa, você já levou um projeto até o fim. Começar com um longa, as chances do projeto parar no meio, a gente estava assim, né? A gente teve um boom da animação que foi justamente por investimento em editais nas últimas 3 décadas, que diminuiu muito ou quase parou nos últimos anos, né? Mas nesse período de investimento surgiu toda uma indústria da animação, graças principalmente ao apoio ao curta-metragem, que todos eu tenho amizade porque a gente é da mesma geração, digamos assim, com os donos de estúdios que aí primeiro fizeram um curta-metragem e a partir daí se tornaram donos de estúdio, partiram para fazer Irmão de Jorel, o Show da Luna, Peixonauta. Tudo isso proliferou nessas últimas 3 décadas de investimento, assim. E são produtos que estão rodando o mundo, né? Não são produtos fechados no mercado nacional. Que geram emprego, geram muito emprego. As equipes são grandes, né? Quando a gente pensa em cinema, né, a gente pensa diretor, pensa ator, né, mas cinema não só de animação, mas cinema de uma forma geral. Mas eu peço uma reflexão para vocês. Próximo filme, qualquer filme que vocês assistirem, nacional ou estrangeiro, tanto faz, presta atenção nos créditos. Geralmente a gente nunca
levanta do cinema quando começa a descer o crédito, né? Mas presta atenção nos créditos. No exército de pessoas que estão envolvidas numa produção, em funções que vão como costureira, cozinheiro, motorista, maquinista, maquiador, um auxiliar disso, técnico daquilo, é um batalhão de gente que está envolvido numa produção. Cinema é caro, em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja onde for. Produzir cinema é caro. Em qualquer lugar do mundo se produz cinema com apoio estatal. É a base, porque é muito dinheiro que você tem que colocar inicialmente para uma coisa que depois vai render mais dinheiro. Então é um investimento. É um investimento social. O cinema movimenta muita grana quando bem feito. Como a Rô falou, a gente teve aí mais perto daquilo que a gente faz, né? Mas não foi só nisso, foi no cinema como um todo, que em pouquíssimo tempo, em coisa de 20 anos, fez com que a indústria partisse quase do zero de uma experiência de poucos produtores assim fazendo por amor à camisa, para realmente se estabelecer uma indústria, né? E isso, do mesmo jeito que cresceu, agora caiu, e a gente espera que retome, né? Legal. Gente, antes de eu direcionar para o fim aqui, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vamos lá, pode fazer. Oi, boa noite. Me chamo Júlio, sou professor da Florentina Sanches, lá de Ubatuba. Eu nasci em 1990, então em 98 eu assisti Mulan, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu assisti, primeiro foi o Rei Leão e depois Mulan, e a gente tinha muita cultura em casa do VHS, então tinha muitos VHS da Disney, e eu assisti Mulan, sei lá, mais de 50 vezes. Eu sou um grande fã do Mushu, que é o dragãozinho, né? E eu queria saber como que é o processo desses desenhos, já que você falou que era um grupo mais de 300 pessoas, né? Então, assim, alguém se especializa em um personagem, de fazer as cenas daquele personagem, alguém faz só o fundo, alguém vai fazer só as cenas da Mulan, outro faz só do Mushu, outro faz só da família dela. Como que funciona esse processo, assim, por favor? Pô, muito legal que você perguntou isso, porque eu tinha vontade de contar, mas já tinha esquecido completamente. Sim, é uma estrutura, eu até brinco que é uma estrutura quase militar, porque tem hierarquias para tudo, e, na verdade, assim, você tem... quando eu cheguei, estava na fase de visual development, que eles chamam, desenvolvimento visual, né, traduzindo, que o Mulan começou em trailers, não tinha nem o prédio. O Mulan estava sendo feito no estúdio da Flórida, né? E eu fui escalada para lá. Eu queria ir para a Califórnia, que eu achava que ia ser mais legal, mas no fim os melhores filmes foram feitos na Flórida, assim, dei sorte, porque enquanto eles estavam fazendo, a gente estava fazendo Mulan, a Califórnia estava fazendo Hércules, que acho que não tem ninguém da equipe do Hércules aqui, espero. Eu acho que Mulan é muito mais filme, assim, mas... Então, quando eu cheguei, era desenvolvimento visual. Então, os corredores tinham quadros de cortiça, de ilustradores chineses, fotos da China, eles buscando a linguagem. A partir daí, tem equipes de ilustradores que começam a achar o design do filme. Cada filme tem um design, um universo gráfico que tem que ter uma coerência, né? O prop, que é assim, o objeto de cena, tem que ser desenhado no mesmo estilo que o personagem, que o cenário. Tudo isso tem uma coerência gráfica para que a gente, como público, acredite que aquele universo existe, né? É o impossível crível, né, que a gente falava no estúdio. E aí você tem equipes para pintar cenários. A ordem é mais ou menos assim. Tem o roteiro, mas você tem a equipe de storyboard, que resolve o filme nessa sequência de arte de quadrinhos. É como uma história em quadrinhos do filme, sendo que cada quadro corresponde a uma cena animada. Então, tem a equipe que vai resolvendo o filme numa espécie de uma história em quadrinhos
gigante, assim. Daí você tem as equipes de animação por personagem. Eu participei da equipe da personagem da Mulan. Nós éramos 30, 40 pessoas para desenhar a personagem da Mulan. Mushu tinha a equipe dele, o Tom Bancroft, que era o lead de Mulan, que é um animador incrível, ele dava aulas animando ao vivo para a gente, assim, a Disney tem teatros como esse dentro do estúdio. Você, todo dia, antes de entrar para o trabalho, você entra no teatro e vê as cenas que foram produzidas na semana. Então, tem uma estrutura de envolvimento da equipe com todo o processo do filme, que é muito legal, porque todo mundo se sente dono do filme, assim. A cada 3 meses, eles reúnem toda a equipe mesmo num grande teatro e mostram o filme inteiro com o que está pronto até o momento. Cenas em rascunho, cenas em storyboard, cenas só com um post-it escrito que vai ser. E aí, todo mundo, aquele dia, fica pelos corredores discutindo o filme e colocando sugestões em caixas que eles deixam para os estúdios. E as pessoas se envolvem mesmo, entram em roda de conversa. Não, Mulan está meio assim, está meio assado, não está muito coerente. Uma chinesa não agiria assim, sei lá. Mas, basicamente, é isso, assim. Eu sou o Luiz Otávio, sou da escola Vereador Benedito Faz Sobrinhos. E eu gostaria de saber como foi que o olheiro da Disney ele conheceu o seu trabalho, onde a senhora colocava o seu portfólio, onde a senhora exibia. Eu não tinha página em lugar nenhum, não existia o Facebook ainda. Isso era 1996, quando eu fui para a Disney. Mas eles vieram com uma equipe para São Paulo e entrevistaram profissionais da área. Eu mostrei meus desenhos, eles me passaram um teste, eu fiz e eles me chamaram. Eu gostaria de saber qual foi a obra mais difícil que vocês participaram. Na Colômbia, nos anos 90, durante as Farc, cobria as Farc. Então você saía de Medellín, por exemplo, subia para a montanha, para um acampamento de guerrilha da Farc, e você simplesmente subia e não sabia se ia descer, ou se um dia ia descer. Era muito comum na época o sequestro de jornalistas, fora o perigo realmente de... eu andava com 3 documentos nos bolsos, então dependendo de onde eu tinha que passar, do bloqueio na estrada, eu tinha que apresentar um documento para a Farc, um documento para o Exército, um documento para os grupos paramilitares, e se apresentasse o documento errado, você morria. Então, é uma outra dimensão, assim, é uma coisa muito, muito surreal, né? Uma coisa que a Colômbia passou por 50 anos de guerra civil. Isso deixou o país numa situação realmente... que é até difícil traduzir em palavras ou traduzir mesmo em imagens as coisas que eu vi acontecer, as coisas que eu vivenciei lá. Mas eu acho que foi... É difícil até de falar, gente. Desculpa, mas é complicado até de falar a respeito. É muito importante a gente não esquecer nunca que a paz é a maior conquista da humanidade, assim, né? A gente está saindo de uma situação trágica como sociedade, que foi a pandemia, né? E nem sempre a gente está produtivo mesmo. Isso é parte da trajetória. E a gente se cobra muito, né? A gente vive numa sociedade em que cobra da gente o tempo todo uma perfeição em todos os graus, em todos os níveis de relacionamento interpessoais, de trabalho, né? Você tem que corresponder a patamares idealizados cada vez mais surreais, mais impossíveis de alcançar. Então, é importante essa coisa, fique em paz. Fique em paz, hoje não deu, amanhã dá. Essa resiliência, cultivar essa resiliência, se aceitar os seus tempos, né? Também acho que a gente vive uma coisa muito, muito imediatista. Tudo você quer, qualquer coisa que você faça, o resultado tem
tem que acontecer dentro de 3 segundos, senão já não tem mais validade. E essa coisa do trabalho com animação, onde os segundos são medidos em anos, né? Para fazer um segundo de filme são dias, né, de filmagem, de desenho, de pensamento, meses, é tudo. Para um filme de 10 minutos você trabalha vários anos, né? Então isso daí eu acho que é uma escola, né, para a gente desacelerar, para a gente aprender que existem outros ritmos, fora aqueles que a gente se autoflagela com eles. Às vezes as pessoas me perguntam no fim de semana, e aí, o que você fez essa semana? Eu respondo, 3 segundos. Legal. Eu acho que eu compactuo dessa filosofia com vocês. Eu acho que tem momentos que a gente tem que dar uma pausa, né? Se estruturar, pensar. Eu acho que não é demérito nenhum você dar 2 ou 3 passos para trás na beira do precipício, né? Às vezes você pega até um impulso maior porque o mundo está muito acelerado. E a gente está vendo que não é assim. As coisas não vão ser no nosso ritmo, né? O universo tem a sua fluidez, o tempo, né? O tempo do universo. É um dos lados positivos da pandemia, né? A pandemia, a gente tem que sempre procurar o lado bom. E apesar de toda coisa ruim que a gente viveu e que a gente sobreviveu, só isso já é um motivo de celebração, né? Todo mundo que está aqui nessa sala é um sobrevivente. Então a gente tem que aprender a celebrar isso. E eu acho que ela permitiu, né, a gente descobrisse essa desaceleração, né? Houve todo um fluxo, né, pós-pandemia, desse pessoal que foi para o home office, descobriu outras formas de se relacionar com o trabalho, e de repente, poxa, eu estou trabalhando, eu preciso de uma internet, tenho o meu computador, eu estou em casa, mas eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Então isso, a gente está acabando de sair, está muito na boca do forno para a gente perceber, mas eu acredito que a gente está vivendo um limiar de época aí, né? Essa pandemia vai trazer mudanças muito profundas a longo prazo, ao médio e longo prazo, da forma como o mercado se estrutura, como as pessoas se relacionam com o trabalho, com amigos, É que quando a gente está vivendo a história, fica difícil de enxergar a história, né? Não precisa de um certo distanciamento. Mas acredito que a gente está vivendo um período da história extremamente interessante. Bacana. Eu queria aqui encerrar, agradecer a participação de vocês, agradecer ao Fernando, agradecer a Rosana. Acho que foi enriquecedor o nosso bate-papo. Agradecer a participação de vocês. Estou vendo lá no fundo a nossa presidente está aí já, Silmara, um beijão. Daqui a pouco vai estar aqui, vai dar uma palavrinha para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um bate-papo cultural e no próximo mês a gente está de volta. Obrigado. Obrigada por nos ouvir. Sempre foi, chegou a hora, olho do
chama, sente o que eu senti. Vento na cara, os pés no chão, o engenho não para, calor da fornalha, olhos abertos pra enfrentar. Mergulhei, correnteza me levou embora. Nada mais seja como sempre foi. Chegou a hora, olho do furacão. Agora já não tem meia.